que o glúten faz no nosso organismo? Assunto bem polêmico hoje, né? Mas antes da gente continuar, lembre-se de se inscrever aqui no canal para receber os vídeos em primeira mão e de curtir esse vídeo para que ele chegue ao máximo de pessoas possível. O glúten se tornou um dos principais vilões e temas abordados em todos os fóruns de discussão de nutrição, em todas as rodas de conversa, em todas as dietas mirabolantes e nomes de dietas possíveis que inventaram aí no nosso mundo moderno para tentar combater um problema muito grande que vem acontecendo, que é o aumento de doenças cardiovasculares, aumento de obesidade, aumento de doenças autoimunes, aumento de cânceres, aumento de diabetes e aumento de doenças neurodegenerativas. Então, o que eu vou trazer aqui são alguns dados do que é o glúten, de como o glúten age no nosso organismo, como algumas pessoas realmente não podem comer nunca o glúten, como outras pessoas podem comer algumas vezes e o que mudou no glúten ao longo desses milhares de anos. Então, vamos começar explicando o que é o glúten, né? O glúten, ele é uma proteína que é presente aí no trigo, na cevada, no centeio. Então, basicamente na nossa alimentação, desses três, né, as pessoas elas bebem cerveja, então tem a cevada, e as pessoas comem farinha de trigo. Mas vamos colocar aí que a maioria absoluta das pessoas tem aí o consumo de glúten através da farinha de trigo. Então, o que aconteceu com o glúten? Vamos pegar o glúten como proteína e como ele é recebido no nosso organismo. Algumas pessoas, elas têm uma doença chamada, elas são celíacas, né? Uma doença autoimune que traz um processo alérgico grave nas pessoas que têm, que elas não podem, em hipótese alguma, consumir o glúten, em hipótese alguma, ter até o que a gente chama de contaminação cruzada, que é quando alguma substância que tem glúten encosta ou passou ali pelo mesmo prato e deixou um rastro. Se a pessoa for celíaca, ela vai ter grandes problemas aí, podendo ter que tomar um remédio, podendo até ir ter uma internação ou ter outras implicações graves, tendo que ser internada. Então, no caso das pessoas celíacas, elas têm que retirar aí o glúten do dia a dia delas e elas também precisam tomar muito cuidado com as contaminações cruzadas. Por isso que alguns alimentos, você vê nos ingredientes atrás, você vai ver lá assim, pode conter rastros de, e aí cita alguns alimentos. Ou então você pega algum alimento tipo aveia e fala assim, contém glúten. Não porque a aveia tem glúten, né? A aveia tem uma outra proteína chamada avenina, que é bem parecida com o glúten, mas que eu não vou entrar nela aqui nesse vídeo. Mas aquela aveia pode ter sido contaminada de forma cruzada, né? Ela foi armazenada no mesmo lugar que foi armazenado o trigo, foi armazenada no mesmo lugar que foi armazenada a farinha, então ela sofreu contaminação. Então muitos dos alimentos aí que vem escritos contém glúten, ou eles utilizam farinha, ou eles tiveram essa contaminação cruzada e as pessoas que são celíacas não podem consumir eles em hipótese alguma. Mas vamos para as outras pessoas, né? Grande parte da população não é celíaca, então as pessoas dizem, eu posso comer glúten, então, tranquilamente? Vamos por partes. O glúten, ele é uma proteína, como eu expliquei, e quando ela chega no nosso intestino, ela é recebida, né, pelas bactérias do nosso intestino, e ela tem alguns estudos que mostram algumas coisas em relação ao que acontece quando esse glúten é recebido no nosso intestino. Então, o glúten, ele tem um potencial inflamatório para todas as pessoas. Eu sei que essa é uma notícia que algumas pessoas não gostam de ouvir, algumas pessoas relutam em aceitar, mas diversos estudos já mostraram que ele traz sim uma inflamação para todas as pessoas. E aí nós vamos conversar de níveis e como isso aumenta até chegar lá no celíaco, que é a pessoa que mais tem inflamação quando ela consome o glúten. O glúten, quando ele chega no nosso intestino, ele é recebido, né, pelas bactérias boas e ruins, e ele age de uma certa forma nessa colônia de bactérias, que é muito importante para o funcionamento do nosso organismo. E o que o glúten faz, que ele inflama o nosso corpo, ele desregula essa microbiota intestinal. Existe um equilíbrio, né, no nosso intestino, que quando a gente come alguns alimentos, as bactérias boas se alimentam dele. Então, quando você come fibras, você alimenta essas boas bactérias do intestino, você aumenta a quantidade de bactérias boas que são responsáveis pela produção de serotonina, ajuda na produção de alguns hormônios, também de vitamina D. Então, bactérias boas do intestino são muito importantes. Também tem outros tipos de alimentos que a gente
quando comem alimentos fermentados, né, alimentos como probióticos, eles aumentam essa colônia aí de bactérias boas do nosso intestino. Tem as bactérias ruins do nosso intestino, que existem lá, mas numa quantidade pequena, que trazem poucos problemas para a nossa saúde, mas que se sua alimentação for muito ruim, e aí depois eu vou descrever o que é muito ruim, mas é basicamente assim, alimentos muito processados, carboidratos ultra refinados, né, como a farinha branca ultra refinada, o açúcar ultra refinado. Isso faz com que essas bactérias aumentem em quantidade. E aí, quando essas bactérias aumentam em quantidade, e aí o glúten, quando ele chega lá no nosso intestino, ele desregula essas bactérias, fazendo com que haja uma permeabilidade do nosso intestino. O que é isso? O nosso intestino, ele é revestido por uma parede, né? Toda essa colônia de bactérias vive nessa parede intestinal. E o intestino, ele começa a sofrer buracos, né? Então começa a abrir buracos na nossa proteção ali do intestino, e essa proteção é muito importante para o nosso corpo porque passam muitas coisas tóxicas ali, por isso que a gente, o final, né, do nosso alimento é você ir ao banheiro, e aí quando você vai ao banheiro você tirou tudo ali que é podre, né, que seu corpo não quer mais, ele está excretando, mas que se você não tiver uma parede protetora muito boa no seu intestino, o seu corpo ele pode até reabsorver todas essas toxinas, né, que foram frutos de quebras de alimentos ou mesmo do alimento ali ficando em contato com as bactérias, enfim, ser muito prejudicial. E quando há essa permeabilidade do intestino, fica mais fácil do nosso organismo absorver tudo isso de ruim que está ali no final, né, que é o nosso bolo fecal. Então pode trazer diversas implicações aí para a nossa saúde. Quando essas bactérias do intestino são desreguladas, também há uma desregulação de produção de hormônios, como eu citei aqui, por exemplo, a serotonina, um hormônio importantíssimo para a nossa felicidade, importantíssimo para o nosso bem-estar, e que 90% dela é produzida no intestino. Então, com a ajuda das bactérias boas, quando essas bactérias sofrem um desequilíbrio, a gente tem implicações no nosso humor. E aí você vê algumas pessoas que elas pensam assim, eu não tenho inflamação, eu não tenho nenhum problema com glúten, mas aí a pessoa ela tá com ansiedade, a pessoa tá às vezes com quadro de depressão, a pessoa tá com alguma irritação, coceira na pele, ou então com algum problema de pele muito específico. A pessoa ela tá com uma irritabilidade maior, qualquer coisa que acontece perto dela, ela tá sempre muito irritada. Então são todos esses sinais, né, de pessoas ali com uma doença autoimune, né, o próprio corpo ali se atacando, se regulando de alguma forma. Processos alérgicos como rinite, ou então outros processos também que atacam aí, mesmo que fala assim, mas é no intestino, mas a gastrite é no estômago. Mas também tem ligação, porque desregula a produção de todos os ácidos do corpo. Então, tenta observar as pessoas aí que mais consomem farinha, principalmente quando ela está no estado ultraprocessado, ou seja, ela chega no corpo de uma forma bem pura, né, bem fininha, e que são os pães, as massas, os bolos, biscoitos. Se essas pessoas aí têm algum problema, nem vou entrar na parte metabólica, mas algum problema dessas doenças autoimunes. Então, a farinha, ela tem trazido e se mostrado um dos agentes principais de desregular a nossa flora intestinal, justamente porque o glúten, quando chega no nosso intestino, ele traz todas essas implicações. Também, normalmente, esse glúten, ele chega no nosso organismo de uma forma bem ruim, que é junto com conservantes, junto com aromatizantes e às vezes juntos também com açúcar. Então, é um combo completo aí de como atrapalhar toda a sua flora intestinal e de como trazer problemas aí para o seu organismo. Então, toda essa combinação aí traz a síndrome metabólica que eu falei, que é desregular a sua insulina, criar sua resistência à insulina e depois chegar na diabetes, desregular a produção natural de colesterol do seu organismo pelo fígado, desregular como seu corpo armazena gordura no tecido adiposo, depois começa a armazenar também entre os órgãos, né, que é a chamada gordura visceral. Então a síndrome metabólica é muito ruim quando você consome o alimento, né, com essa combinação de farinha, açúcar e cheio de conservantes e aromatizantes trazem esse problema para você. Então, o que aconteceu com o glúten ao longo aí dos milhares de anos? Porque as pessoas comentam assim, mas o pão existe há milhares de anos. Sim, o pão existe há milhares de anos, e aí eu posso falar que existe uma diferença sim entre o pão de 500 anos atrás e o pão de hoje em dia. O que aconteceu é que o trigo, né, ele foi um dos primeiros
cereais a serem domesticados, né? A gente conseguiu plantar ele em larga escala. Então isso já começou a ter uma mudança de como o trigo ele conseguia retirar os nutrientes do solo, e cada vez mais foi havendo uma necessidade de fazer com que se plantasse mais. O que acontece hoje em dia é que a plantação de trigo, assim como a de soja, de milho, ela é uma plantação que precisa ser muito grande no mundo inteiro e que ela também precisa aguentar o transporte da toda a cadeia produtiva, né? Ir de um continente para o outro, e aguentar armazenamento. Para que pudesse ser produzido em larguíssima escala e que pudesse aguentar aí alguns anos até chegar lá na ponta do consumidor final, foi necessário que houvesse uma mutação genética. Então eu vou recomendar aqui um documentário chamado, que ele conta a história da Monsanto, né? Então a Monsanto é uma indústria de sementes e que ela modifica, mostra como que ela foi modificando as sementes ao longo do tempo para que ela fosse mais resistente a pragas. Mas também foi necessário que utilizasse um agrotóxico que faz muito mal, que é o glifosato, em quantidades absurdas para que esse trigo sobrevivesse. E isso é basicamente o trigo que nós consumimos hoje, né? Um trigo que foi modificado geneticamente e um trigo que recebe uma quantidade absurda de agrotóxico, em níveis às vezes aí 10 vezes maior do que o nosso organismo consegue processar. Então a gente recebe uma quantidade aí de farinha no nosso corpo que já não é a farinha que existia há muito tempo atrás. Então é uma farinha modificada em que o nosso corpo ele vai passando por um processo de adaptação, né? Nosso corpo ele sofreu aí adaptação ao longo de milhares de anos, mas a nossa espécie ela demora um tempo para poder selecionar os que são mais adaptáveis ou não. Então pode ser que umas centenas ou milhares de anos algumas pessoas estejam mais adaptadas a esse tipo de trigo que existe hoje em dia. Mas ao longo do caminho várias pessoas vão sofrer com isso, e aí são as pessoas que a evolução deixa para trás, né? São pessoas que não adaptam bem a um tipo de alimento. Então, quando você for fazer uma alimentação, né, for incluir um alimento no seu dia a dia, é muito importante que você se pergunte a real necessidade daquele alimento na sua vida, no seu estilo de vida e na sua alimentação. E aí eu vou te perguntar, eu citei aí, né, os alimentos principais que existem, que contêm o glúten, feitos por trigo, como pães, bolos, massas como macarrão, lasanha, etc., biscoitos. Então esses alimentos, que a gente poderia até chamar de substâncias comestíveis, porque não são alimentos que vêm da terra, todos eles são mistura de ingredientes criados pelo homem. Qual é a real importância desses tipos de alimentos aí no seu dia a dia? Você precisa comer um pão ou você acha que precisa comer um pão? Porque o que a gente precisa comer são nutrientes que fazem o nosso organismo funcionar bem. A gente precisa de nutrientes para que deem gatilhos e forneçam essas informações e forneçam substratos para os nossos órgãos e glândulas funcionarem. A gente não precisa de alguns outros. Então, quando você pega aí uma fruta, por exemplo, que tem carboidrato, mas que tem fibra, que tem fitoquímicos, que tem antioxidantes, que tem muitas coisas que fazem bem para o nosso organismo, tem uma função no nosso organismo você comer alguma fruta, algum legume, comer beterraba, comer maçã, comer banana. Aí vamos pegar o outro, tem que comer as proteínas, também fornece aí os aminoácidos essenciais para formar nossa pele, para formar nossos músculos, para formar hormônios. As gorduras, mesma coisa, ela fornece energia, mas também fornece aí estrutura para formar vários dos nossos hormônios e até paredes celulares do nosso organismo. Você não precisa do glúten, você não precisa da farinha. É simplesmente uma coisa que a indústria conseguiu produzir em larguíssima escala para colocar nesses alimentos industrializados e que eles não fornecem absolutamente nenhum nutriente para o nosso corpo. Um pacote de biscoito, um saco de pão, um bolo, ele não tem nenhum nutriente para ajudar seu organismo a funcionar melhor. Então, qual a real necessidade de você consumi-lo? Eu gosto de comer tal alimento porque eu acho gostoso, não gostaria de abrir mão. Aí a gente vai entrar no alimento como exceção. Você se educar para que você coma esse alimento. Vou comer um pedaço de bolo no final de semana. Ou então, final de semana eu gosto muito, vou deixar para comer aquele pãozinho no domingo. Ou então vou comer uma torrada, uma brusqueta, alguma coisa num jantar. Aí eles passam a ser as exceções. As exceções nunca vão ser o problema. Agora, se você come esse tipo de alimento com farinha no seu dia a dia, provavelmente você está no caminho de uma síndrome metabólica, como eu já citei, e também num caminho aí de doenças autoimunes, porque esse excesso de glúten,
ele está muito relacionado a desregular as bactérias do intestino, como citei, e trazer aí diversos problemas que são as doenças autoimunes e, consequentemente, também as doenças neurodegenerativas. Então, tente colocar na sua cabeça qual a real necessidade de você consumi-lo. Se você gostar muito, consuma como exceção, nunca vai ser o problema. O objetivo desse vídeo não é fazer um terrorismo alimentar, como proibir para sempre, falar que ele é um super vilão, mas falar que ele não traz nenhum benefício para o seu corpo e que sim, ele pode trazer malefícios, e aí vai uma escala aumentando cada vez mais até chegar lá no celíaco. Tem pessoas que vão ter menos, tem pessoas que vão ter mais, mas não vai ter ninguém que tem zero. Sempre vai ter alguém que tem pelo menos um pouquinho aí de reação inflamatória com o glúten. Então, eu particularmente não recomendo comer no dia a dia, recomendo comer como exceção, e a exceção, como eu já disse, nunca vai ser o problema. Se você já retirou o glúten aí do seu dia a dia e teve benefícios, comenta aqui embaixo quais os benefícios que você teve, como isso foi impactante aí no seu dia a dia, e compartilhe esse vídeo com outras pessoas também que ficam na dúvida se devem comer, se não devem, o que o glúten faz no organismo delas, para que a gente consiga fazer com que as pessoas aí tenham uma vida mais saudável, cheia de energia, cheia de disposição. Até a próxima, pessoal!